Lembrando aí mais uma vez que o Estatuto do Desarmamento, ele é a Lei 10.826 de 2003, né? Tão discutido, tão debatido e que sofrerá aí algumas alterações, talvez muito em breve. Hoje nós vamos falar então sobre o registro e o porte de arma de fogo, né? O artigo 3º do Estatuto diz que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército na forma do regulamento desta lei. Então, para as armas de fogo de uso permitido, o registro competente é na Polícia Federal, tá? No caso do comando do Exército, cabe aqui o registro ao CAC, colecionador, atirador e caçador, tá? Então, aí no caso, o colecionador, o atirador esportivo e o caçador, o registro é no comando do Exército, como nós já vimos. Nós temos lá o SINARME e nós temos o SIGMA, né? É obrigatório o registro de armas de fogo no órgão público competente. Vale dizer que as armas de uso permitido devem ser registradas no SINARME, que tem como competência administrativa a Polícia Federal, e ao passo que as armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no SIGMA, como eu disse, no Exército Brasileiro. Então, nós temos aí já um primeiro panorama sobre onde deve ali ocorrer o registro das armas de fogo. Armas de fogo de uso permitido no SINARME, mediante ali a responsabilidade da Polícia Federal. Armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no SIGMA, sobre a responsabilidade do Exército Brasileiro. E desse registro, nós teremos então o quê? Um certificado de registro de arma de fogo. Pessoal, ter a arma registrada não significa que a pessoa pode ter o porte, pode andar com a arma em porte, tá? É diferente. Registro é o simples fato da determinação de quem é o proprietário daquela arma, tá? Então, ou seja, desse registro nós temos um registro, certificado de registro de arma pela Polícia Federal, com a autorização do SINARME, né? Esse certificado de registro de arma seria equivalente a um documento de identidade da arma de fogo e ele tem duas finalidades. A primeira delas, comprovar a propriedade da arma e, segundo, autorizar o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ainda que o seu local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, ou seja, ele não pode também ficar transitando entre a sua casa e o seu trabalho com essa arma. A arma deve ficar no local de trabalho, na residência ou no domicílio. Caso ele deseje transitar com essa arma, ele precisa de uma autorização da Polícia Federal para que ele possa ir de um ponto a outro com essa arma, porque ele tem o registro, ele não tem o porte, então ele não pode ficar transitando com essa arma de fogo de um local para outro. Então percebam que as finalidades do registro é a comprovação da propriedade e autorizar a ter aquela arma de fogo exclusivamente no interior da residência, domicílio ou local de trabalho. E isso está lá descrito, então, nos termos do artigo 5º aí do Estatuto do Desarmamento. Uma observação importante que nós temos que fazer é que o SINARME autoriza a aquisição de arma de fogo, ao passo que a expedição do certificado e registro é feito pela Polícia Federal. Ainda nós temos que aqui observar, né, que a aquisição de arma de fogo fora dos critérios legais autoriza e caracteriza o delito do artigo 14, ou seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pessoa que tem uma arma em sua posse, que não é registrada em seu nome, automaticamente comete o crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Então, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Percebam, eu tenho uma arma registrada em meu nome. Se eu estiver com essa arma na rodovia, dentro do meu carro, sem a autorização
para estar me locomovendo com ela de um ponto a outro, eu já estou infringindo aqui o artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, ou seja, eu não posso transitar com essa arma sem a devida autorização da Polícia Federal. A validade do registro é de 10 anos, né? Encerrado esse prazo, o proprietário deverá providenciar uma renovação do registro da arma e isso para que ela continue sendo uma arma legalizada. Porque uma arma que tem o seu registro, né? Porque uma arma que tem o seu registro vencido passa a ser uma arma ilegal, tá? Antigamente nós tínhamos um registro vitalício, hoje é um registro que tem que ser renovado a cada 10 anos. Então, essa é uma outra situação também bastante importante. Então, lembrem-se, uma arma devidamente registrada, com o registro vencido, passa a ser uma arma de posse ilegal, porque a pessoa não tem um porte. Mesmo que ela esteja dentro da residência, passa a ser uma arma que o proprietário não tem autorização para tê-la dentro do seu domicílio, residência ou local de trabalho. Algumas questões interessantes aí. Para que haja, então, aqui a aquisição da arma de fogo, ou seja, para que a pessoa tenha o direito a ter a posse da arma de fogo, não porte, a posse da arma de fogo, nós temos alguns requisitos cumulativos. Primeiro requisito cumulativo nos termos do decreto 9847, que é ter no mínimo 25 anos de idade. Letra B, declarar efetiva necessidade, apresentando os fatos e as razões do pedido. Letra C, comprovar idoneidade e inexistência de inquérito ou processo judicial. Comprovação se dá mediante certidões negativas e antecedentes criminais. Então, ou seja, a pessoa não pode nem estar respondendo ao inquérito. Tá? Não, aqui não é a questão do princípio da culpabilidade ou da inocência presumida. A idoneidade e a inexistência de inquérito ou processo judicial. Tendo inquérito ou tendo processo, já não cumpre aqui esse requisito cumulativo. Letra D, comprovar ocupação lícita e residência certa. Quando nós falamos em ocupação lícita, é a demonstração de que ela tem salário, de que ela tem renda capaz de justificar a compra de uma arma de fogo, a manutenção de uma arma de fogo, tá? E residência certa. E o último requisito, comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Então, você tem que fazer o teste de tiro, né, com a arma que você deseja adquirir, se você está habilitado tecnicamente para adquirir a arma de fogo e, logicamente, um laudo psicológico determinando que você tem condições psicológicas de lidar com situações de estresse, mesmo estando ali munido de uma arma de fogo. Então, lembre-se que esses são requisitos cumulativos. Aí você pergunta, André, qualquer pessoa que preencha esses requisitos pode comprar uma arma de fogo? Pode. Tá? O direito à posse da arma de fogo é dado a cumprir esses requisitos. Qualquer pessoa no Brasil pode adquirir uma arma de fogo para ter exclusivamente dentro da sua residência, do seu domicílio e do seu trabalho. Tá? Agora, o que nós vamos ver é o porte. Aí é diferente, tá? O porte não é todo mundo que consegue. E, ultimamente, raras são as pessoas que estão conseguindo o porte de arma de fogo, né? O civil que consegue o porte de arma de fogo. Então, é uma exceção à regra. A regra é essa que nós estamos vendo. A regra ela é inerente à aquisição da arma de fogo, ou seja, ter a posse da arma de fogo dentro da sua residência, do seu domicílio ou do seu trabalho. Cumpridos, então, esses requisitos cumulativos aqui, determinados pela legislação, qualquer pessoa, pode adquirir uma arma de fogo. Um outro fato interessante aqui é que a cada 3 anos o registro da arma deve ser renovado com a demonstração desses requisitos, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Na verdade, são 10 anos agora. Mudou de 3 para 10, tá bom? O SINARME expedirá a autorização de compra da arma após atendidos os requisitos em nome do requerente
para a arma indicada. Então, quando você vai fazer o requerimento lá no Sinarme, né, pelo site da Polícia Federal, você já tem que indicar qual é a arma de uso permitido que você deseja comprar, porque vai sair uma autorização para aquisição dessa arma, né, sendo intransferível essa autorização, não pode transferir para outra pessoa. Depois que se compra a arma, se quiser transferir para outra pessoa, desde que ela também preencha esses requisitos, pode haver a transferência da arma de fogo, tá? Mas nós veremos isso mais adiante. Uma outra situação também é que a aquisição da munição somente poderá ser feita para o calibre da arma registrada lá conforme no Sinarme, ou seja, eu não posso ter uma arma registrada e comprar munições diferentes, de diferentes calibres, porque vai presumir que eu tenho então armas ilegais também na minha posse, tá? Então, existem alguns critérios para a aquisição de munição também, né? Lembrando que a munição também é um objeto restrito aí em comercialização, em transporte, em recarga e assim por diante. E aí o que acontece? Dentro desse procedimento, então, da aquisição da arma de fogo, né, você foi lá, preencheu os requisitos, fez o requerimento, pagou a taxa de R$ 88, salvo engano, e aí a Polícia Federal, o Sinarme, autoriza a compra da arma de fogo. E você leva lá na loja que você vai comprar a arma. Efetivada a venda, a empresa, então, que comercializa a arma de fogo, acessórios e munições, é obrigada a comunicar o fato à autoridade competente. Olha, fulano veio aqui com essa autorização e comprou essa arma conforme está aqui especificado, conforme numeração, conforme fabricante, assim por diante. Para quê? Para manter um detalhado banco de dados aqui atualizado com relação às características de todas as armas vendidas e os seus respectivos compradores. Então, sobre essa situação, é onde então nós observamos o fato de que existe-se um controle muito específico sobre a comercialização das armas de fogo no Brasil, né? Uma outra situação aqui que nós temos que observar é que, com relação à comercialização das armas, acessórios e munições, entre pessoas físicas também necessitará de autorização do Sinarme. Então, sempre que houver ali aquisição, deve ter autorização do Sinarme. Por outro lado, a aquisição de armas de fogo de uso restrito dependem da autorização do comando do Exército, salvo para as aquisições feitas pelos comandos militares, mas quando um civil, né, na condição de caçador, colecionador ou atirador desportivo for fazer a compra ou a aquisição de acessórios e munições, também terá ali o comando do Exército que autorizar dentro dessa forma. Bom, o que nós temos? Nós temos questões políticas relacionadas hoje à questão do armamento no Brasil, né? Por quê? Porque, olha só, conforme objeto aí de promessas eleitorais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto, o 9.647 de 2009, que promoveu profundas alterações no decreto anterior, dos quais destaco as seguintes. Primeiro, modificações das regras que regulamentam a aquisição de armas de fogo de uso permitido. Então, muitos calibres que não eram de uso permitido passaram a ser de uso permitido. Aumento do prazo de validade de registro de arma de fogo de uso permitido, então agora para 10 anos. Né? Aumento do prazo de validade para o registro da arma de fogo de uso restrito. Renovação automática da
Pessoal, retornou aqui a conexão, vamos continuar com a aula. Nós estávamos falando, então, sobre a efetivação dessa comercialização aí da arma de fogo, né? São aspectos bastante interessantes, das quais nós tivemos recentes alterações em razão aí do decreto 9647 de 2019, que flexibilizou um pouco aí, mas sem grandes alterações, conforme era a promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Um fato que nós temos que levar em consideração aqui, quando nós falamos sobre a autorização para aquisição da arma de fogo, é relativa aí à hipótese, né, da declaração de necessidade, de efetiva necessidade. Logicamente que sobre vários aspectos você pode pensar que você precisa de uma arma de fogo, mas como determinar, como na verdade aqui trazer à tona essa necessidade, como justificar então que de fato precisa ali de uma arma de fogo, né? E é essa a questão que vem aí. O que nós podemos observar, por exemplo, frente a algumas realidades, que é as argumentações genéricas, ou seja, né, em razão desse referido decreto que nós falamos agora, por exemplo, a Polícia Federal não aceitava quando a pessoa dizia notória violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, devendo restar demonstrado o plano concreto de efetiva necessidade da posse da arma de fogo. E aí é que vem algumas mudanças, ou seja, essa flexibilidade que para eu ter uma arma de fogo dentro da minha residência, em tese eu não preciso dessas justificativas. E aí é onde vem o decreto 9847 de 2019, né, que flexibilizou um pouquinho esse preenchimento, essa demonstração de efetiva necessidade da arma de fogo. Num primeiro momento, pela presunção de veracidade dos fatos aduzidos pelo requerente acerca da efetiva necessidade. Ou seja, basta a pessoa falar que está sofrendo ameaça para que a Polícia Federal considere o fato como verdadeiro. Mas, né, se eu estou falando de uma ameaça, eu tenho que presumir, por exemplo, um boletim de ocorrência. Além disso, esse decreto estabeleceu ainda que o indeferimento do pedido de aquisição de arma de fogo será comunicado ao interessado em documento próprio e poderá ter como fundamento comprovação de documentos, né, não são verdadeiros os fatos afirmados pelo interessado na declaração, um pedido, declaração de documentos falsos. O interessado mantém vínculo com o grupo criminoso e age como pessoa interposta de que não preenche os requisitos, né? E não preenche a idade mínima de 25 anos e não apresentação de mais de um documento. Eu só essa questão dos 25 anos, eu já vi vários mandados de segurança aqui conseguindo a autorização de posse de arma de fogo para maiores de 21 anos, tá? Mas a lei ainda fala 25 anos. Uma outra situação aqui que nós temos que observar, que é bastante importante ainda sobre o Estatuto do Desarmamento, é com relação aqui à Lei 13.870 de 2019, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, que diz o seguinte, né? Aos residentes em área rural, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do imóvel rural. Com isso, o titular do certificado de registro de arma de fogo tem o direito de ter a posse da arma não só na sede da fazenda, do sítio, como em todo o restante da propriedade rural, porque não haveria razão de ser da pessoa não poder andar armado dentro da sua propriedade. Então, é um fato também aí que vem agregar direitos, principalmente aos moradores de zonas rurais distintas, que em razão de animais ou de pessoas necessitam aí de uma segurança maior. Então, ela expandiu também o conceito de domicílio e residência para toda a extensão do imóvel rural ali em razão de áreas rurais. Então, esse também foi aí uma mudança bastante interessante também sobre essa situação. Voltando aqui um pouquinho,
eu já tinha dito para vocês que já foi ampliado de 3 para 10 o prazo ali, né, de a renovação do registro da arma. Vamos lá, com relação ao porte agora, olha a diferença. Posse é o que nós vimos até agora, registro e posse. Agora nós vamos ver o porte, tá? Para a pessoa ter a posse, tem que ser a posse de uma arma registrada. Com relação ao porte, é a possibilidade da pessoa trazer a arma consigo, ou seja, junto ao corpo, né? O registro confere a possibilidade da pessoa ter a arma dentro da sua residência, domicílio ou local de trabalho, e se for na área rural, em toda a extensão da propriedade rural. O direito, então, de ter arma em casa ou empresa, né, da qual a pessoa é o proprietário. Bom, o que nós temos, então? Com relação ao porte, que isso é muito difícil hoje o civil conseguir, né? Autoriza o agente a manter a arma, né, extramuros, seja fora da residência ou do local do trabalho. Então, seja, o que nós temos? Nós temos uma regra para a autorização de aquisição da arma de fogo. Para a autorização do porte da arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional, a atribuição é da Polícia Federal, única e exclusivamente da Polícia Federal, tá? Então, tem que se compreender essa distinção. Caçador, colecionador e atirador desportivo não têm porte de arma. O que eles têm? Autorização de tráfego. Eles podem ir da sua residência ao local de caça, da sua residência ao clube de tiro. Mas eles não têm autorização de porte. Por quê? Porque o porte não é vinculado a requisito nenhum. A pessoa pode estar com a sua arma a qualquer tempo e em qualquer lugar, salvo regras específicas que a arma não possa adentrar em alguns determinados recintos, tá? Mas o porte, ele é pleno, o porte, ele é amplo. Em os colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, não têm porte de arma de fogo. E somente será concedida pelo SINARME por meio da Polícia Federal. Agora, como toda regra, existem exceções. Quais são as exceções? Primeira delas, os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. Exemplo, segurança de um cantor estrangeiro. No caso, a autorização para porte de arma será do Ministério da Justiça. É uma exceção. E no caso 2, no caso dos CACs que eu disse para vocês, bem como representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada em território nacional, nessa situação, a expedição do comando do Exército para um porte de trânsito. Olha, é diferente. É o que eu disse para vocês. Ele não tem porte amplo e pleno como o porte expedido aí pela Polícia Federal. Ele tem porte de trânsito, pessoal. Peraí. Aqui. Porte de trânsito. Vamos lá. Então, ele vai ter o porte de trânsito somente e não porte de armas, é diferente. Então, ele pode se locomover, ele pode trafegar com a sua arma com finalidades específicas, seja ir a um clube de tiro, seja ir ao local de caça, né? Lembrando que a caça também ela é regulada pelo IBAMA. Então, é diferente. Se vocês ouvirem falar que o CAC tem porte, ele tem porte limitado ao trânsito da arma de fogo com essas finalidades. Não é um porte como ocorre ali para o porte dado pela Polícia Federal. Então, são situações bastante distintas. Algumas pessoas tentam aí se convencer que existe o porte para o CAC, mas é uma regra bastante distinta. Não existe porte para o CAC, existe porte de trânsito, é diferente. Se ele for pego com arma, onde ele não consiga justificar que ele está indo ou está voltando do clube de tiro, onde ele está indo ou voltando de uma caça devidamente autorizada e agendada no IBAMA, ele também ali responderá pelo porte ilegal de arma de fogo, tá? Porque ele não consegue justificar o motivo dele estar com a arma naquele local.
Quais são as regras, então, que nós temos sobre essa questão? Bom, primeiro, proibição expressa de alguém portar arma de fogo de uso permitido, pessoal. Essa é a regra. Salvo são as exceções, tá? As exceções são aquelas que nós já comentamos. O porte, autorizado pela Polícia Federal, e o porte de trânsito, autorizado pelo Exército Brasileiro, tá? Então, essa é uma situação. Bom, então a regra é a exceção, proibição expressa de alguém portar arma de fogo de uso permitido, salvo as situações expressas em lei, como eu já disse, né, função desse agente e autorização obtida junto à Polícia Federal após a concordância do SINARM. O que é o porte legal ou porte funcional? Essa é uma questão bastante interessante. É aquele porte ligado à função, aquele porte ligado à profissão do agente, o público ocupado pelo agente, tá? Isso é o porte legal ou porte funcional. Vamos pensar assim, é um porte automático em razão da função. Enquanto a pessoa estiver na função, ela tem o porte. Quando ela não estiver mais na função, ela não tem o porte, né? O que é esse porte funcional ou legal? Pode ser em tempo integral, mesmo fora de serviço, por exemplo, aos integrantes das Forças Armadas, policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais da capital do estado, de municípios com mais de 500 mil habitantes. O que é o porte durante o serviço? Por exemplo, integrantes aí dos guardas municipais com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, né? Seguranças dos tribunais do Poder Judiciário e do Ministério Público, empregados de empresa de segurança privada e de transporte de valores, né? E dentre outras situações aí. O que nós temos que destacar é que existem algumas exceções, como existe a Lei Orgânica da Magistratura e do Ministério Público, que essa Lei Orgânica da Magistratura e do Ministério Público já estabelecem, respectivamente, o porte de arma de fogo para juízes e membros do Ministério Público. E nesses casos ainda, que exista o porte ilegal de armas, é necessário o registro da arma de fogo, né? Conforme alguns julgados aí do STJ sobre o assunto. O que a OAB vem fazendo é a mesma coisa, inserir no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que, quando o advogado preencha aqueles requisitos que nós vimos agora há pouco, ele também tenha um direito automático, sem necessitar justificar a efetiva necessidade da arma de fogo. Eu acho isso nada mais do que justo. Ou seja, vai falar assim, todo advogado vai ter arma? Não, ele vai ter que preencher aqueles requisitos. Sejam aos 25 anos, capacidade técnica, capacidade psicológica, não estar sendo processado ou não estar em nenhum inquérito policial, e isso então justificará também a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como consta da Lei Orgânica da Magistratura e do Ministério Público. Pessoal, nada mais justo, tá? E não quer dizer que todo advogado precise de arma de fogo. Quem entender que é necessário, quem entender que precisa, assim o adquirirá. Quem entender que não precisa, não irá ali adquirir. Então, são situações extremamente justas, né? Eu digo por equidade. Por que automaticamente a profissão do magistrado e do promotor determinam essa prerrogativa, enquanto do advogado não? Será que a nossa profissão é menos, mais segura, né, na verdade, do que a do promotor e a do juiz? Entendo eu que não. Pelo contrário, eu acho que nós, como advogados, estamos numa condição de maior insegurança do que juízes e promotores. Isso é o meu posicionamento, como também hoje da própria OAB do Estado de São Paulo. O artigo 6º ainda do Estatuto do Desarmamento, ele diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo ali os casos previstos em legislação própria e conforme nós já vimos. Então, os integrantes das Forças Armadas poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, né? E nós temos as outras hipóteses, inciso 2. Os integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro Militar e Força Nacional de Segurança Pública
poderão também ali portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço. Mas aí fica uma ressalva, né, uma observação. O porte de arma de fogo a que tem direito os policiais civis não se estende aos policiais aposentados, então somente os policiais na ativa. Inciso 3. Integrantes das guardas municipais das capitais, dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço. Inciso 4. Integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, bem como dos municípios que integrem regiões metropolitanas quando em serviço. Inciso 5º. Agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Devem comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Isso deveria ser para todos, né? Inciso 6º. Integrantes da Polícia do Senado Federal e da Polícia da Câmara dos Deputados também poderão portar em âmbito nacional arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, e também devem aí comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica. Isso deveria ser para todos. 7º, integrantes do quadro efetivo dos agentes das guardas prisionais, os integrantes de escoltas de presos e guardas portuárias também devem comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Inciso 8º, empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas. As armas utilizadas por essas empresas são apenas para o serviço e devem permanecer exclusivamente às empresas. Devem pertencer exclusivamente às empresas. O extravio e a perda de armas devem ser comunicados pela diretoria ou gerência da empresa à Polícia Federal, que enviará informações ao SINARM a fim de que sejam tomadas providências cabíveis. E a omissão de comunicação acarretará irresponsabilidade penal nos termos do Estatuto do Desarmamento. Inciso 9. Os integrantes das entidades de desportos legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, observando-se no que couber a legislação ambiental e o caso dos clubes de tiro. Nesse caso, o porte é somente autorizado fato. O fato aqui dessa questão da autorização para o treino também ela é bastante aí importante, ou seja, né, mesmo que eu só tenha a posse da arma de fogo, mediante requerimento à Polícia Federal, eu posso ir com a minha arma no clube de tiro, também treinar. Então esse é um fato aí que faz com que, mesmo quem não tenha o porte ou não seja ali registrado como CAC, possa treinar com a sua arma de uso particular em clubes de tiro. Inciso 10º, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário, devem comprovar também capacidade e aptidão técnica. Tribunais do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os ministérios públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais, que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os servidores de quadro efetivo do Ministério Público e do Poder Judiciário que exerçam função de segurança podem portar arma de fogo de acordo com o regulamento próprio. As armas de fogo utilizadas pelos servidores serão de propriedade e responsabilidade de guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estar observadas as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente,
sendo o certificado de registro e autorização do porte pedido pela Polícia Federal em nome da instituição. Inciso 12. Integrantes dos quadros efetivos de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que submetidos ao regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Então, o que nós temos a respeito disso, né? Nós temos o porte autorizado pela Polícia Federal, de forma ampla, a qualquer pessoa que demonstre a necessidade e preencha os requisitos. Nós temos o porte em razão das forças de segurança pública. Nós temos o porte em razão aí dos guardas municipais. E nós temos, né, organicamente concedido o porte pela magistratura e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, essa é uma questão aí bastante importante também sobre esse aspecto. O que nos mais importa agora é falar do porte ao particular, ou seja, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, que é de competência da Polícia Federal, e nós sabemos que quem administra é sobre a autorização do SINARM. Para tanto, será emitido o porte de arma de fogo, que é pessoal, intransferível, revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas em relação à arma nele especificada, com a apresentação do documento de identificação do portador. Então, quais são os requisitos aí para a obtenção do porte de arma para o civil? Primeiro, demonstrar a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade. Né? Você simplesmente ser um advogado, criminalista, ou tributarista, ou civilista, ou trabalhista, em tese, a Polícia Federal não reconhece como efetiva necessidade. Comprovar idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal. Tal prova se faz por meio de certidões negativas. Comprovar ainda a ocupação lícita e residência certa, conforme nós já tínhamos dito. Comprovar capacidade técnica, aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Apresentar documentação de propriedade da arma de fogo e seu certificado de registro. Então, para que você possa pedir o porte, primeiro você tem que ter a posse da arma de fogo, ou seja, antes de ter o porte, você tem que realizar todo o procedimento inerente para a aquisição da arma. Então, primeiro você adquire a arma e depois você preenchendo aqui os requisitos do artigo 10, parágrafo 1º do Estatuto do Desarmamento, você faz o requerimento do porte. A autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente a sua eficácia no caso, né, do portador ser detido e abordado em estado de embriaguez ou sob o efeito de substância química ou alucinógena. Então, essas pessoas também não estão autorizadas aí a ter o porte de arma de fogo, pessoal. Então, não é bem como a gente ouve por aí, né? Não é bem como a gente vê algumas pessoas comentando sobre a posse ou o porte de arma de fogo. É um tanto quanto diferente. Para o cidadão de bem, ter uma arma de fogo é um procedimento dispendioso, caro e demorado, né? Agora, o criminoso, aquele que anda pela margem da ilegalidade, compra lá uma arma raspada por R$1.000 e vai andar com a arma na cintura, pondo medo e praticando crime, sem nenhum tipo de controle. O artigo 20 ainda do decreto 9847 de 2019, né, fala que a autorização não gera direito de portar ostensivamente a arma de fogo, ou adentrar, ou com ela permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes ou outros locais em que haja aglomeração de pessoas, em razão de eventos ou de qualquer outra natureza. A não observância desse comando também acarreta a cassação da autorização e a apreensão da arma de fogo. Então, ter a posse não dá o direito ao porte, tendo o porte ainda existem limitações, conforme nós acabamos aí de observar. Outros casos aí, no caso de caçadores de subsistência, então aquelas pessoas que moram em regiões longínquas que precisam caçar para manter a subsistência da sua família.
Então, aos residentes em áreas rurais que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar e familiar, será também autorizado o porte de arma de fogo de categoria caçador, né? Este porte de arma de fogo de uso permitido será concedido também pela Polícia Federal. Empresa de segurança privada e transporte de valores. Nesta situação também, o porte da arma será expedido pela Polícia Federal em nome da pessoa jurídica, cujos empregos, os empregados nominal e trimestralmente relacionados poderão portar arma de fogo somente em serviço. Então, nós temos aí algumas limitações também. E, por fim, no caso das agremiações esportivas, empresas de instrução de tiro, né, não rito, de tiro, colecionadores, atiradores, caçadores e representantes estrangeiros em competição oficial de tiro, o Comando do Exército expedirá porte de trânsito, ou chamado de guia de tráfego, e as armas de fogo deverão ser transportadas desmuniciadas. E aí fica a regra de que uma delas pode estar municiada para a proteção do acervo, né? Porque imagina, o criminoso sabe que o atirador tem uma arma de fogo e ele vai constantemente no clube de tiro. O criminoso fica ali no caminho esperando, aborda o atirador desportivo, ele não tem nenhuma arma municiada, ele não tem como defender também o seu acervo. Então, é permitido hoje que uma arma esteja municiada para que ele possa fazer a defesa do seu acervo. Arma de brinquedo, pessoal, olha só, e gerar também responsabilidade penal. O artigo 26, caput do Estatuto do Desarmamento diz: são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo que com estas se possam confundir. Exemplo, né, o parágrafo único vem dizer o seguinte: excetuando-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários autorizados, com as condições específicas do Comando do Exército. O artigo 26, ele vem falar dessa proibição. O legislador não estabeleceu como conduta criminosa a referida proibição. Assim, é correto dizer que é atípica a conduta de fabricar, vender, portar arma de brinquedo. É proibida a venda e fabricação, mas não há nenhuma punição com relação a isso. André, e as armas de pressão, né? Ou armas de ar comprimido? Você não precisa do registro, você não precisa do porte, mas você precisa sempre ter a nota fiscal junto com a arma. Então, toda vez que você sair, você tem que levar a nota fiscal dessa arma com você. E aí, então, nós encerramos a nossa exposição de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, para que nós possamos aí falar mais um pouquinho sobre o Estatuto do Desarmamento. Pessoal, vocês têm alguma dúvida?